Fala comigo, Colossais, aquele grande abraço para você que está conectado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você esteja assistindo este vídeo, que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Bom, família, neste vídeo vamos falar a respeito do atual momento do Vitória, que o bicho está pegando. Foram muitas promessas mal feitas para essa temporada. Foram acúmulos de fracassos e de insucessos, né? Campeonato Baiano, eliminado. Copa do Nordeste, eliminado precocemente. Sul-Americana, um fiasco. Copa do Brasil, meu Deus do céu. Ser eliminado pelo Náutico. Será que o torcedor do Vitória merece isso? A gente vai falar do presidente Fábio Mota, que prometeu tanto e não entregou nada. A verdade é essa. A gente vai falar também do porquê o time cai tanto de rendimento no segundo tempo, sendo que consegue jogar compactado, de forma organizada no primeiro tempo. E por que o time cai tanto de rendimento? Que problema crônico é esse do Vitória? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes só vou te pedir uma moral, deixa o like aí para fortalecer este conteúdo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, está aqui pela primeira vez, eu sou o Lúcio, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, vamos lá, meus amigos, começando pelo presidente Fábio Mota, né, que prometeu mais uma vez tanto esse ano. Cara, às vezes eu acho que, tipo assim, a gente quando comete erros e que depois se arrepende de cometê-los, a tendência é que a gente melhore nesses aspectos, né? Passe a não cometer mais esses erros. Porque o processo é isso. Você vai errar, você vai acertar, mas cabe a você discernir do que você vai fazer lá na frente. E o certo é não cometer os mesmos erros. E o presidente Fábio Mota continua errando nisso, prometendo muito, mesmo conhecendo as limitações técnicas do seu time. Porque não adianta você prometer tanto e depois usar a desculpa de que o time não tem dinheiro, cara. Isso não tem cabimento. Ficar vendendo ilusão para o torcedor. Aí depois usa a justificativa, eu sou um sonhador, eu tenho fé. Cara, você tem que ser responsável. Você é o presidente do Esporte Clube Vitória, uma instituição séria e que tem torcedores apaixonados. E muitas vezes você perde a oportunidade de ficar calado e só trabalhar. E eu estou torcendo muito para que o Vitória se livre dessa. Que o Vitória continue na Série A, no Campeonato Brasileiro. E eu tenho certeza que se isso acontecer, o presidente vai vir com aquele ar de soberba, com aquele ar de vingança e falar, cadê aqueles que me criticou? Ou quando a gente vai para uma coletiva com ele, ele passar a apontar, constrangir a gente nas coletivas. É o nosso papel estar vindo aqui e passar a realidade para o torcedor, seja ela para você boa ou não, presidente. E quando eu digo presidente, é toda a cúpula diretiva, porque ele não tem culpa sozinho, não. Apesar de que ele que manda, o planejamento faz parte dele também, mas envolve outras pessoas. E calma, que já eu vou falar sobre Carille também. Porque Fábio Mota não vai levar a culpa sozinho, não. Mas ele é o grande responsável, porque ele é o presidente do clube. Ele planeja, ele contrata. Ele promete. Não é verdade? E eu não posso vir aqui fazer uma crítica como criador de conteúdo e como torcedor? Pelo amor de Deus, e se o Vitória se livrar que você não faz mais do que a sua obrigação de continuar com o time na primeira divisão depois de tudo que o torcedor passou nos últimos anos,
depois de tudo que você nos prometeu, é o mínimo que você pode fazer para o torcedor. Continua calado, cara. Para de ficar dando entrevista para pessoas, principalmente, que não estão nem aí para o Sport Clube Vitória. Se você quer dar uma entrevista, dá uma entrevista para alguém que realmente se importe. Porque você traz pessoas de fora, pessoas que não estão nem aí para o Sport Clube Vitória, para falar o que quer, para prometer o que quer. E depois a consequência de tudo isso, porque o torcedor cria expectativa. Tem torcedor que já está cascudo, calejado, como eu, que já não caio nessa balela há muito tempo. Mas e o torcedor que cai nessa narrativa? Como é que vai ficar o emocional desse torcedor, cara? Que você promete algo e depois não consegue cumprir. E eu vou te falar uma coisa aqui, presidente. De coração. Não tenho nada contra você. Mas você sabe que a responsabilidade é toda sua. Se você quer realmente se reeleger na próxima eleição para presidente do clube, a permanência do Sport Clube Vitória na Série A depende muito disso. Não pense você que se o time cair para a Série B, os torcedores vão ficar contentes com você, não. Pensando no que você fez, na história, nos acessos, no título, vai ficar para a história. Mas futebol é 80% presente e 20% passado. O que passou, passou, vai ficar para a história. Eu vou contar para os meus filhos que o Vitória foi campeão da Série B, que o Vitória teve esse acesso, esses acessos da Série C para a Série A, coisa que você sempre faz questão de lembrar nas suas entrevistas. Mas e o agora? Do que adianta passar por tudo que a gente passou e agora ter que voltar de novo para o limbo? Porque não pense que você que vai ser fácil que se o Vitória voltar para a Série B vai ter bate e volta, não. Porque a narrativa é essa, o time não tem dinheiro. O time não tem dinheiro, mas contrata Rato, que já não está mais aqui, está jogando por outro clube. Contrata Jean Mota, que já não está aqui, e bota na justiça. Contrata Bruno Vini. E muitos outros. Ah, não tem dinheiro, é um dos menores orçamentos. Olha o que o Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro, irmão. Usa isso como um pretexto e para de ficar inventando desculpa. Porque se você acha que o Vitória não tem dinheiro para disputar uma Série A, então volta para a Série B e fica lá, sem pretensão nenhuma de subir. Para que você quer estar na elite do futebol brasileiro se vai estar sempre com essa narrativa? Ou então vira logo SAF, caramba. Acelera o processo da SAF, porque o torcedor não aguenta mais ficar passando vergonha, vexame. E quando a gente vem falar aqui, tem gente que não gosta, a gente pode sofrer até retaliação, né? De entradas, porque a gente que critica não tem privilégios, certo tipo de privilégio. Eu nem quero privilégio, eu só quero o que é meu por direito. Não faço questão de ser amigo de nenhum de vocês. Eu só quero que o seu respeito e eu vou ter sempre respeito aqui. O meu respeito com o torcedor, principalmente, é estar falando a verdade. Nesse momento não cabe, porque quando você faz a coisa certa, eu elogio sim. Eu não sou só crítico e não faço parte de partido nenhum político dentro do clube. Eu só sou um torcedor / criador de conteúdo. Então esse recado vai para você. Faz o seu trabalho e fica, se o Vitória continuar na Série A, para com um ar de vingança, de querer apontar um e outro que falou de você. Você não pode, ninguém pode falar de você. Você é o incriticável, se é que existe essa palavra. Então esse recado vai diretamente para você. Agora falando de Carille e do time do Sport Clube Vitória, o porquê o time cai tanto de rendimento do primeiro para o segundo tempo, eu vou explicar o motivo. Primeiro eu quero falar das falas de Carpini, que muita gente ficou falando, Carpini não está mais aqui e por que fica dando opinião? Eu vou falar uma coisa para você, ele é um dos grandes culpados hoje do time estar assim também, porque ele ajudou no planejamento, na montagem do elenco. A desculpa no ano passado foi que ele chegou na metade do campeonato, não conhecia os jogadores, mas conseguiu fazer uma boa campanha de recuperação. No outro ano ele trouxe jogadores que ele mesmo queria que viesse, ele mandou e desmandou aqui,
e aí depois foi embora, e aí quer dar pitaco. Mas uma coisa que ele falou, ele tem razão. Uma coisa que ele falou, ele tem razão, apesar de estar todo errado e fazer parte desse fracasso hoje que é o time. É quando ele abre a boca para falar que o time é fraco emocionalmente. Ele tá certo, cara. Porque a gente não vê cabimento um time pegar um esporte, abrir o placar, ganhar, tá ganhando, e depois ceder o empate por 2-2 para o pior time do campeonato. E aí depois faz isso com o Palmeiras, mesclado, reserva praticamente. Todo reserva praticamente. Da mesma forma, joga bem o primeiro tempo, no segundo tempo cai de rendimento. E agora contra o Juventude, time todo atrofiado, eu não vejo ninguém ali para dizer que é craque, a não ser o próprio Nenê, mas que é banco de reserva e já está naquela fase de aposentadoria, não consegue render a mesma coisa. Me diga, além de Nenê, quem é o outro cara que pode fazer diferença no Juventude? Meu Deus do céu. Mas mesmo assim o Vitória consegue ceder o empate para esse time. O que acontece, cara? Que o time consegue jogar tão bem, de forma compactada no primeiro tempo, e no segundo tempo cai tanto de produção. Eu vou falar porque, além do estado emocional dos jogadores, tem um aspecto físico. Porque você faz substituições e os jogadores conseguem entrar mais cansados do que os caras que estavam jogando. Meu Deus do céu. Felipe Cardoso foi um fiasco no último jogo. Eu sei que é jovem, mas, pelo amor de Deus, não tem como, cara, jogar daquela forma que você jogou. Eu vejo muita gente criticar o Renzo Lopes, porque ele não consegue render a mesma coisa que o Kaiser. E eu vi gente abraçando o argumento de que Kaiser tem que jogar o jogo todo. Gente, isso beira loucura. Kaiser é um cara que mais se doa no time, o cara se entrega o tempo todo, corre, faz o para-brisa lá na frente, marca 2 ao mesmo tempo na saída de bola, corre igual um condenado. Quando chega no final do primeiro tempo para o segundo tempo, o cara já está extenuado, isso é nítido. Aí você vai continuar com um cara cansado no segundo tempo, onde o cara não vai conseguir render a mesma coisa que rendeu no primeiro tempo. Aí você abraça o argumento de que o cara tem que jogar o jogo todo. Além de o cara estar extenuado e cansado, extremamente cansado, isso pode ocasionar lesões. Eu vou voltar um pouco no tempo aqui, antes de Kaiser vir para o Vitória, quando ele jogava no Fortaleza. Você sabe o que foi que aconteceu? Ele já estava negociando com o Vitória e por isso estava no banco de reservas na final do Cearense. Aí o Vojvoda irresponsavelmente botou o cara para jogar, sabendo que Kaiser é um cara que se doa, que corre, independente. Mas uma coisa, um detalhe que eu fiquei sabendo, eu estava conversando com o setorista do Fortaleza outro dia desse, eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que Kaiser já estava com CK alto, com uma pré-lesão, se é que existe essa palavra, prestes a explodir a sua musculatura da coxa. Mas mesmo assim o Vojvoda, irresponsavelmente, sabendo que o cara não era mais jogador do Fortaleza, vou pôr. A verdade não foi um erro só de Vojvoda, foi um erro de Kaiser também, porque ele já estava negociando com o Vitória, já estava apalavrado com o Vitória, então não era para ele jogar, nem para pedir para ser relacionado. Era para ele pedir para não ser relacionado para essa partida, a verdade é essa. Aí ele foi e na primeira corrida se machucou. Isso adiou a vinda dele para o Vitória, já era para ele ter vindo antes. Mas ele se machucou, adiou a vinda dele para o Vitória. Você está entendendo o quanto é irresponsável pôr um cara para jogar, sendo que o cara tá com o CK alto? Porque se Kaiser jogar todos os jogos, os 90 minutos, barra mais alguns minutos, o cara vai ficar com o CK alto, acúmulo de cansaço que vai ocasionar em lesão, gente. Vamos parar para raciocinar. Eu sei que Renzo Lopes, em comparação a Kaiser, não tem nem comparação, até porque em características. Renzo Lopes não é um cara como o Kaiser, que consegue ser um cara mais tático, que consegue ser um cara que se movimenta mais, que volta para repor na marcação. Ele fica todo perdido quando faz isso. O erro foi do Vitória de não ter contratado um centroavante substituto para Kaiser com as mesmas características, que não tem a mesma qualidade, porque é difícil encontrar um centroavante bom, mas
conseguir encontrar um cara com as mesmas características. Mas não, traz Carlinhos, que é um poste, e Renzo Lopes, que tem a mesma característica que Carlinhos. Eu acho até melhor, mas tem as mesmas características. Eu não vou culpar Renzo Lopes porque ele é um cara de área. Ele não é um cara que volta. Quando ele sai da área, ele não está no habitat natural dele. Aí você vai botar o cara para puxar contra-ataque. Quem vai estar lá para fazer gol? Veja se o Vitória joga assim no primeiro tempo. Kaiser é abastecido, porque ele também busca o jogo. É mérito dele também. Mas no segundo tempo, além do Vitória recuar o time, quem tem que puxar o contra-ataque às vezes é até o próprio Renzo Lopes. Eu vou criticar Renzo Lopes? Eu vou criticar Carille, que não põe um time para poder puxar um contra-ataque pelo menos digno, porque você não conseguir contra-atacar um Juventude, meu amigo, você baixar as linhas, jogar de forma recuada com o Juventude no Barradão, aí é uma vergonha. Entendeu? Uma vergonha. Além dos caras que entram no segundo tempo não estarem bem fisicamente, o Vitória tem alguma coisa acontecendo nos bastidores. Eu não vou entrar aqui em detalhes de discussões, brigas, mas tem muita coisa acontecendo nos bastidores que está afetando isso aqui, ó, dos jogadores. Além deles não estarem 100%, principalmente os contratados, novos jogadores, isso aqui está afetando, ó, a cabeça dos jogadores. Porque não é possível, cara. E Carille, você tem que consertar isso. A obrigação é sua. A obrigação é sua, porque se continuar dessa forma, só empatando dentro de casa, perdendo fora, você vai pegar suas malinhas e vai embora também. Porque o torcedor, você já não é unânime no torcedor, né? Eu sei que Fábio Mota não vai fazer isso agora, mas pode ser tarde demais quando ele pensar em fazer isso. Eu não estou aqui falando nisso, não. Eu só estou falando de possibilidades. Porque o Vitória tem que dar uma resposta já. Eu não vou dizer nem no próximo jogo. Que esperança eu ou o torcedor do Vitória tem de que o Vitória vai vencer o Flamengo? Se empatar já é um grande resultado. E o que eu acho quase impossível. Quase impossível porque no futebol tudo pode acontecer. Mas a gente vai enfrentar o líder, um time embalado, o melhor time do campeonato, fora de casa. Qual é a sua expectativa? E a gente está com os adversários com jogos a menos. Os principais adversários. O próprio Juventude, que vai jogar agora na quarta-feira com o Vasco. Outros times aí que estão abaixo do Vitória, que tem jogos a menos. Tá difícil, tá complicado acreditar. Eu vou continuar acreditando pelo amor que eu tenho ao clube. Mas não por esse time. Não por esses jogadores que não consegue se entregar. Porque se todos os jogadores tivessem o mesmo espírito de garra, de determinação que tem Baralhas e que tem Kaiser, eu tenho certeza que o Vitória não estaria nessa situação. Mas eu vou parar por aqui. Essa é apenas a minha opinião. Eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que eu falei. Esse é o seu momento, gente. Expressa seu sentimento aqui embaixo, que eu vou ler todos os comentários e a gente vai ter um debate sadio aqui no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais.